Christian Horner esteve presente nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein enquanto há uma investigação em andamento. Existem acusações contra ele, o que causa uma situação constrangedora e tensa dentro da Red Bull. Deu para perceber isso numa breve troca de palavras durante a aparição de Horner como representante da Red Bull em uma coletiva de imprensa dos chefes de equipe no segundo dia dos testes da pré-temporada. Horner continua como CEO da Red Bull Racing e como chefe da equipe. A investigação partiu da empresa mãe da Red Bull. Horner participou do lançamento do carro de 2024 e segue sendo a figura principal da equipe nos testes no Bahrein. Durante o lançamento, ele refutou perguntas do jornalista sobre a investigação e se mostrou grato ao apoio que recebeu de dentro da empresa. Ele disse que os negócios continuam como de costume. Horner ouviu apenas 2 perguntas sobre o assunto durante a coletiva no Bahrein e ele se desviou das 2 do mesmo jeito. Não posso falar sobre isso. Mas as 2 perguntas foram formuladas de formas diferentes e Horner transmitiu tons diferentes nas respostas. A primeira pergunta foi direcionada a Horner, na sequência de outra pergunta para o CEO da McLaren, Zac Brown, em que o jornalista pediu que Brown comentasse como isso está sendo tratado, o tempo que está levando, o fato de ele ainda estar no cargo e o que isso diz sobre a atitude da Fórmula 1 em relação ao caso. Na segunda parte, a pergunta foi direta para Horner, nessa linha. Você disse que tocou os negócios como de costume na Red Bull, mas não são negócios como de costume quando o CEO é acusado de comportamento inadequado. Como as pessoas podem levar a investigação a sério quando não foi pedido que você se afaste do cargo enquanto ela ainda está em andamento? Brown respondeu primeiro. Ele disse que considera as acusações sérias. Em relação à investigação da Red Bull, ele enfatizou que seja tratada com transparência e disse que o caso está criando manchetes que a Fórmula 1 não deseja nem precisa. A resposta de Horner à segunda pergunta foi seca. Ele disse que, como vocês, jornalistas, bem sabem, há um processo e, como parte desse processo, ele não pode comentar nada. A expressão e o tom de Horner suavizaram para a pergunta que veio logo em seguida. Essa nova pergunta se baseou na admissão de Horner durante o lançamento do carro de que a investigação tinha sido uma distração na preparação para a temporada 2024. O jornalista então perguntou se isso continuou ao longo dessa última semana. A pergunta também fez menção à declaração da Fórmula 1, que pediu que o assunto fosse resolvido o mais rápido possível, porque prejudica a imagem da própria Fórmula 1. A pergunta ainda abordou se Horner recebeu algum cronograma de quando as coisas podem ser esclarecidas para que a distração, se é que há uma, deixe de existir. A resposta de Horner foi: sinto muito, mas não posso comentar sobre o processo ou o prazo. Ele considera que todo mundo gostaria de uma conclusão rápida, mas não pode comentar o processo. O primeiro chefão a se pronunciar sobre o caso foi um antigo rival de Horner, Toto Wolff da Mercedes. Toto Wolff pediu transparência e rigor na investigação. Na opinião do chefe da Mercedes, a Fórmula 1 deve promover aspectos como inclusão, diversidade, igualdade e justiça. Ele disse ser importante que as atitudes correspondam às palavras. Afinal, a Fórmula 1 é um esporte global e, segundo Toto Wolff, uma das plataformas esportivas mais importantes do mundo. Por isso, as personalidades da Fórmula 1, chefes de equipe inclusive, devem atuar como modelos a ser seguidos. Toto Wolff também falou sobre a necessidade de rigor na investigação da Red Bull e da importância de a Fórmula 1 aprender as lições quando as conclusões forem conhecidas. Os principais stakeholders do campeonato, Liberty Media como detentora dos direitos comerciais e FIA como órgão governamental, falaram pouco sobre o assunto. A Fórmula 1 Management espera que o assunto seja esclarecido na primeira oportunidade após um processo justo e minucioso. E deixou claro que não vai fazer mais comentários. Essa postura foi interpretada como apressada e reflete o desejo de que o problema seja resolvido quanto antes, sem atalhos no processo. A FIA emitiu a própria declaração e foi ainda mais breve, simplesmente afirmando que não comentará o caso enquanto a investigação estiver em andamento. Ela enfatizou o compromisso com integridade, justiça e inclusão dentro do campeonato de Fórmula 1. Horner esteve presente nos boxes e na unidade de hospitalidade da Red Bull durante os 2 primeiros dias de testes no Bahrein. Ele primeiro estava vestindo roupas casuais. Isso é comum para o pessoal sênior da Red Bull nesses eventos. Pessoas como Adrian Newey e Helmut Marko também apareceram à paisana nessa semana. Assim como no lançamento do carro, Horner também apareceu publicamente como porta-voz da Red Bull. Portanto, não há sinais de que ele vá abandonar o cargo, pelo menos por enquanto. Isso só vai prolongar o conflito entre um cargo popular, um caso sob os holofotes e a pouca disposição para discutir o caso. A Red Bull deixou claro que queria resolver o assunto rapidamente, sem comprometer o processo.
É uma questão complicada que já se estende por várias semanas. Um tempo significativo foi dedicado a conversas com Horner e com a pessoa que fez as acusações. Sendo realista, não se espera que o caso fosse resolvido antes da corrida de abertura da temporada no Bahrein. Porém, com tanta especulação e desinformação sendo compartilhada, o caso talvez seja concluído já na próxima semana. Afinal, existe o risco de a situação sair do controle. Ao contrário de uma informação errada que se espalhou pelas redes sociais, nenhuma decisão foi tomada. Circulou por aí que a Viaplay, uma plataforma de streaming de vídeo finlandesa, publicou uma declaração da Red Bull de que ela havia demitido Horner, mas o anúncio oficial viria em breve. A gente entende que houve especulação sobre Horner na transmissão dos finlandeses, porém nenhuma declaração desse tipo foi feita. Na verdade, o que foi dito foi mal traduzido e mal interpretado. A Viaplay até correu para esclarecer esse ponto assim que soube do que se espalhou pelas redes sociais. A Red Bull Racing direcionou todas as perguntas sobre o caso Horner para a empresa matriz na Áustria. A equipe em si segue em silêncio, porém, um dos maiores parceiros dela abordou o assunto. Trata-se da Ford, parceira de motores para 2026. Ela disse que espera padrões muito altos de comportamento e integridade dos parceiros dela e de si mesma. A Ford acredita que o fato de a Red Bull levar o assunto tão a sério significa que a Red Bull está preocupada com potenciais danos à reputação, mas a Ford também está aguardando sensatamente o resultado antes de comentar mais. O comentário da Ford vem ao mesmo tempo em que um relatório do Financial Times revela que a Ford escreveu para a Red Bull pedindo transparência na investigação e que resolvesse o caso o mais rápido possível. Na mesma coletiva, Christian Horner teve que responder mais perguntas sobre a parceria técnica com a antiga Toro Rosso, que depois virou AlphaTauri e agora se chama RB. Desde o lançamento, nós dissemos que o RB F1 2024 é o carro mais controverso do ano. A equipe parceira da Red Bull está sendo observada durante os testes. A ideia de que a RB é uma espécie de clone da Red Bull e que a relação entre as duas equipes é próxima demais parece mais uma teoria da conspiração do que um problema real. Porém, o CEO da McLaren, Zak Brown, levanta essa questão sempre que pode. Ele bateu de novo nessa tecla no segundo dia de testes, quando estava ao lado de Horner e do novo chefe de equipe da RB, Lohan Mekies, na coletiva de imprensa. Zak Brown voltou a dizer que acha que uma parceria como essa não cabe na Fórmula 1 moderna. Brown tem certa razão de achar que ser dono de duas equipes não é saudável para a Fórmula 1, mas os argumentos dele perdem força quando ele sugere alguma tramóia entre as equipes no desenvolvimento conjunto do carro. Esse argumento permitiu, inclusive, que Horner adotasse uma posição defensiva e confortável, enaltecendo a contribuição da Red Bull para a saúde do grid nos tempos difíceis da Fórmula 1. Pedimos ao especialista técnico aqui da The Race, Gary Anderson, uma opinião sobre o carro da RB, agora que ele foi finalmente apresentado. Anderson entende que o carro da RB de 2024 se aproxima do carro da Red Bull de 2023. Acontece que o mesmo vale para a maioria das equipes, já que elas tiraram ideias do carro dominante da Fórmula 1 de 2023. Detalhes sutis nas asas, nos sidepods e em outras superfícies mostram que a RB está seguindo seu próprio caminho, como exigem os regulamentos da Fórmula 1. A equipe simplesmente usa a plataforma mecânica da Red Bull. Não é nada diferente do que faz a Aston Martin com a traseira da Mercedes ou do que faz a Haas com o sistema de suspensão completo da Ferrari. Na visão de Anderson, a RB de 2024 não copia a Red Bull de 2023 mais do que as demais equipes. Os incêndios que a Red Bull teve que combater não ficaram só do lado de fora da pista no Bahrein. O freio dianteiro pegou fogo depois da primeira participação de Sérgio Pérez no carro de 2024. Foi assim que começou o segundo dia de testes de pré-temporada da Red Bull e terminou com a Red Bull atrás da Ferrari por 7 décimos de segundo. Então, a Red Bull precisa se preocupar com uma ameaça maior na pista? Pelos comentários de Charles Leclerc, provavelmente não. Ele diz que a Red Bull continua sendo a referência para o resto do grid de 2024. Quanto à Ferrari, os testes têm sido promissores, mas não espetaculares até aqui. Embora Carlos Sainz tenha liderado o segundo dia com a única volta abaixo de 1 minuto e 30 segundos, ele precisou usar o C4, o segundo pneu mais macio da gama, para conseguir esse tempo. O dia não foi tranquilo, já que Leclerc danificou o assoalho na entrada da curva 11.
Foi preciso trocar o assoalho, o que atrasou a entrada de Sainz no período da tarde. No geral, o SF24 está funcionando como esperado. É um avanço em termos de sensação na dianteira e estabilidade traseira. O carro se mostra um pouco menos sensível ao vento do que o carro do ano passado. O único problema é que, enquanto a Ferrari parece estar no grupo que disputa o segundo lugar, a Red Bull ainda aparenta ser inatingível. A facilidade com que Max Verstappen marcou o tempo no primeiro dia alarmou outras equipes. E a quilometragem acumulada em 2 dias, mesmo com alguns contratempos, foi impressionante. Tudo leva a crer que a Red Bull segue evoluindo e vai continuar sendo a referência em 2024. Tem gente no paddock que teme que a Red Bull vai ter uma vantagem ainda maior do que em 2023. Não dá para afirmar isso ainda, mas uma coisa é clara. O RB20 deixou a impressão boa o suficiente para preocupar muita gente no paddock. Para a Red Bull, isso é um ponto positivo e desfaz o ponto de interrogação que pairava sobre ela antes de os carros irem para a pista.